Ora então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos a esta conferência semanal da apresentação desta grande tecnologia regenerativa, esta tecnologia que está a fazer hoje em dia a diferença a mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e que nós todas as quartas-feiras temos aqui uma conferência de explicativa, portanto, de explicação de como esta tecnologia funciona, de como é que pode ajudar no âmbito da prevenção e da saúde de todas as pessoas que o estão a utilizar e que poderão utilizar, e também nestas sessões, especialmente às quartas-feiras, é uma sessão onde nós partilhamos testemunhos, partilhamos histórias de vidas mudadas na utilização desta grande tecnologia chamada X39. O meu nome é Viriato Duarte, eu sou assessor de saúde e com muita honra estou aqui a partilhar esta tela, especialmente nesta noite, porque é uma noite em que uma das pessoas que eu, desde o início que venho a assistir à transformação desta pessoa, pela primeira vez, essa pessoa vai partilhar a sua história com o mundo, com o público. Foi sempre, durante todo este trajeto, foi muito reservada nessa condição, até ter provas concretas do resultado, e que hoje vamos ter aqui uma belíssima história partilhada pela própria pessoa, e não só com evidências clínicas que vamos mostrar sobre essa evolução. Mas antes de chegar a essa parte, esse grande testemunho que nós hoje vamos ter, e já agora aproveito para convidar todos vós que chamem todos os vossos amigos, familiares, conhecidos, porque sem dúvidas histórias destas de vidas transformadas deve ser partilhado com outros para poder ser uma inspiração para que outros também tenham essa mesma oportunidade nas suas vidas, porque a saúde é o pilar mais importante da nossa vida e sem dúvida nós devemos cuidá-la com toda a atenção. Então vamos dar início a esta apresentação. Hoje também vamos ter aqui a participação de profissionais de saúde que acompanharam este processo e por isso estão cá como convidados para partilharem o seu aporte, não é, sobre os resultados que iremos ver desde já. Vamos então começar esta apresentação. Antes de mais, se estão cá como convidados ou convidadas pela primeira vez nesta apresentação, é porque a pessoa que vos convidou acredita que procuram envelhecer com qualidade e provavelmente são pessoas que se preocupam com a saúde e, portanto, bem-vindos a todos vocês que estão cá pela primeira vez e, mais que tudo, agradeçam à pessoa que vos convidou, porque se vos convidou é porque se preocupa convosco e acho que devem sempre ter essa apreciação e agradecimentos a quem vos convidou. E eu, normalmente, como assessor de saúde, eu gosto sempre de dar os parâmetros gerais, antes de falarmos desta tecnologia, os parâmetros gerais do que todas as pessoas devem terem atenção no âmbito da saúde, porque isto não é só utilizar tecnologias ou produtos para a saúde, nós devemos ter ações diárias no nosso dia-a-dia de forma a nós prevenirmos e darmos ao nosso organismo todas as ferramentas que o organismo necessita para, efetivamente, manter uma boa prevenção, uma boa qualidade de vida e podermos estender a nossa vida não só em termos de anos, número de anos, mas mais que tudo com qualidade de vida. Como eu costumo às vezes dizer às pessoas que faço seguimento, é chegarmos lá ao final, àqueles últimos anos, e sem termos que estar a depender dos nossos filhos para nos dar comida à boca ou ajudarmos nas nossas tarefas. Temos que ter nós essas capacidades normais de autocuidarmos de nós próprios. E aqui eu apresento sempre esta imagem, que é uma imagem que relata perfeitamente o que é cuidar ou não cuidar da nossa saúde e dos cuidados de prevenção. Aqui apresentamos duas senhoras, duas mulheres com 70 anos de idade e claramente vocês conseguem perceber que as duas apresentam condições de saúde totalmente distintas. Do lado esquerdo vemos uma pessoa totalmente ativa, feliz, porque a saúde traz felicidade, não é? Totalmente ativa e aparenta naturalmente uma pessoa com saúde. Do lado direito, o oposto, uma pessoa que provavelmente não cuidou da sua saúde, não teve essas ações preventivas e naturalmente chegou à mesma idade com muita debilidade, muitas limitações em termos de saúde. E, portanto, quais são esses cuidados que nós devemos ter para que possamos envelhecer com qualidade? Basicamente são cuidados muito simples, por exemplo, a parte da nutrição e a alimentação equilibrada, porque é a alimentação que nos
dá os nutrientes que o corpo precisa para fazer todos esses processos bioquímicos necessários, a atividade física, porque nós somos seres de movimento e o sedentarismo leva a consequências na nossa saúde, os níveis de hidratação, atenção que os níveis de hidratação são fundamentais, o nosso organismo é 70%, 60% a 70% composto de água, as nossas células são sensivelmente 90% de água e, portanto, se nós não mantivermos os padrões mínimos de hidratação, o corpo não consegue fazer os processos que tem que fazer. Depois a luz solar é fundamental, as frequências de luz solar estimulam vários processos no nosso organismo, essenciais para a saúde. Qualidade do sono. E hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas não têm qualidade de sono suficiente devido ao stress do dia-a-dia e muitas outras consequências, e a verdade é que nós temos que cuidar desta parte. E, naturalmente, o equilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional leva a condições de saúde precárias e falta de saúde também leva a desequilíbrios emocionais. Portanto, devemos cuidar destas duas partes para, efetivamente, termos uma qualidade de vida no âmbito da saúde. Em resumo, todas estas ações são ações preventivas que nós temos ao longo da vida, mas estas ações, além de nos darem boa qualidade de vida, mas não conseguem fazer algo que esta tecnologia realmente veio complementar na nossa saúde, que é retroceder a idade celular, quer dizer, estimular os processos regenerativos que o nosso corpo tem, nascemos com elas, mas nós vamos deixamos de ter essa capacidade ao longo do tempo durante o processo de envelhecimento. Essa e muitas outras, e as mudanças de estilo de vida têm levado a que cada vez mais as pessoas tenham perdido qualidade de vida. Especialmente, todos vocês recordam que depois da pandemia muitas pessoas padeceram de várias complicações de saúde, muitas doenças crónicas, muitas doenças autoimunes e têm vindo a aumentar gradualmente e, por exemplo, nos últimos 30 anos, por exemplo, as doenças cardiovasculares aumentaram sensivelmente 60%, portanto, em apenas 30 anos. E eu normalmente digo sempre isto, o ser humano já cá existe há 3 milhões de anos e durante milhões de anos não viveu com estas condições e agora nas últimas décadas têm surgido todas estas novas doenças. Portanto, isto mostra claramente que tem a ver nada mais com mudanças de estilos de vida, hábitos diários que levaram a que as pessoas começassem a adoecer mais rapidamente e com doenças novas, inclusivamente. Estas doenças, por exemplo, autoimunes, hoje já existem mais de 80 doenças autoimunes e de certeza todos vós aqui nesta sala conhecem alguém ou provavelmente até possam estar aqui algumas pessoas que sofrem destas doenças autoimunes. E, portanto, sem dúvida, este crescimento exponencial de condições de saúde ou de doenças tem vindo a acontecer nas últimas décadas e nós realmente temos que pôr um travão nisto e a medicina, infelizmente, não está a conseguir acompanhar esta evolução ou este crescimento e, portanto, é fundamental nós olharmos para soluções efetivas. E hoje vamos apresentar uma solução sem dúvida que tem sido efetiva a mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e porque estamos a olhar numa direção que a ciência cada vez mais está a olhar e está-se a direcionar, que estamos a falar de células estaminais. Toda a gente já ouviu falar de células estaminais, muitas pessoas não entendem para que é que servem as células estaminais. Já agora eu vou dar assim um parâmetro inicial, que é todos nós somos origem de uma célula estaminal, não é? Portanto, quando há fecundação do óvulo com o espermatozoide no útero da mãe, o que gera é uma célula estaminal. E a partir daí é de onde nasce a vida, não é? Há uma multiplicação de células onde gera o corpo humano, portanto o organismo, e depois estas células estaminais permanecem no nosso organismo como as células reparadoras de todos os danos que o corpo vai obtendo ao longo da vida. E, portanto, são as células reparadoras e são as células mais importantes do nosso organismo. E, por isso, a ciência tem-se direcionado neste âmbito, que é buscar soluções com células estaminais, porque é a única forma de nós podermos regenerar órgãos e tecidos que estejam danificados e que vão sendo danificados ao longo do tempo. Então, esta tecnologia que foi desenvolvida
vida durante 10 anos. Durante 10 anos esta empresa esteve a desenvolver esta tecnologia e lançou há pouco menos de 5 anos, portanto estamos a falar de uma tecnologia com apenas 5 anos de mercado, ainda não chegou a 5 anos, mas sem dúvida uma tecnologia que está a fazer a diferença total na vida de mais de 6 milhões de pessoas. É uma empresa com 21 anos de mercado, já desenvolveu vários produtos no âmbito da saúde, bem-estar, longevidade, já faz comercialização em mais de 80 países, ou melhor, neste momento acabou de passar os 90 países de distribuição e, portanto, uma empresa extremamente reconhecida, muito ampla no âmbito da saúde e tecnologia, e que desenvolveu então esta tecnologia que vamos falar hoje, que é uma tecnologia que tem vindo a receber reconhecimentos ao longo destes últimos 4 anos, quase 5 anos, e que são reconhecimentos muito importantes. Primeiro de tudo, esta empresa já foi reconhecida pela Bravo, uma entidade de reconhecimento destas empresas comerciais, como a empresa de maior crescimento no ano 2024 e 2025. Além disso, é uma empresa já reconhecida como uma das 5.000 maiores empresas privadas nos Estados Unidos, portanto estamos a falar de uma empresa gigantesca, e em novembro, este novembro passado, acabou de receber o prémio Inovação do Ano em Células Estaminais. Este prémio, que foi atribuído pela Biotech Awards, que é uma entidade de reconhecimento de produtos de biotecnologia, reconhecendo este produto como o produto inovação em células estaminais, no fundo o que está a fazer é reconhecer como o produto mais inovador e mais efetivo no âmbito das células estaminais. E, portanto, estamos a falar de algo que não estamos aqui para experimentar nada, já está mais que comprovado, já está mais que cientificamente comprovado e reconhecido internacionalmente como uma tecnologia inovadora e uma tecnologia eficiente. Então vamos falar da tecnologia em si. Primeiro de tudo, é uma tecnologia protegida por distintas patentes. Já há várias patentes registadas e já agora de certeza que sabem que um produto, para ser patenteado, tem que ser comprovado efetivamente que faz aquilo a que se propõe, e foi comprovado em base de mais de 80 estudos clínicos realizados por universidades e laboratórios independentes, portanto comprovando assim a efetividade desta tecnologia. O criador chama-se David Schmid, um cientista com mais de 35 anos de experiência no âmbito da tecnologia, premiado já 2 vezes como um cientista reconhecido internacionalmente e que já conta com mais de 200 patentes. Ora bem, esta tecnologia baseia-se em quê? É uma tecnologia que, primeiro de tudo, e já agora eu vou tirar aqui o meu, eu estou a utilizar neste momento e vou retirar o meu para mostrar, é nada mais do que um simples adesivo, um patch, e que nós colocamos no nosso organismo. E um dos fatores que levou a receber o prémio de inovação em células estaminais é porque é a primeira e única tecnologia no mundo que ativa as nossas células estaminais sem a utilização de nenhum químico, nenhum fármaco, nenhuma substância invasiva ao nosso organismo. Portanto, não estamos a colocar nada dentro do nosso organismo, a única coisa que estamos a utilizar, e que o cientista David Schmid descobriu, é que ele utilizou este recurso natural do nosso organismo, que é a luz infravermelha que o corpo produz. Como vocês sabem, o nosso corpo, ao produzir calor, gera luz infravermelha que não se vê a olho vivo, a olho nu, mas através de dispositivos como este que estamos a ver na imagem, nós conseguimos medir a luz infravermelha. Todos nós habituámos, na verdade, à luz infravermelha do corpo nos últimos anos. Desde o momento da pandemia, todos nós tivemos que nos habituar àqueles termómetros digitais, não é? Que não encostam à pele, portanto não há um contacto físico e que medem a nossa temperatura. Esses termómetros digitais, o que medem é nada mais do que a nossa luz infravermelha. E, portanto, nós produzimos luz infravermelha, e o David Schmid utilizou este recurso natural do nosso organismo para fazer um processo que se chama fotobiomodulação. O que é a fotobiomodulação? Portanto, o nome diz foto tem a ver com luz, bio, o organismo, e modulação tem a ver com alteração de frequências de luz. E, portanto, utilizando esta técnica, esta estratégia, o X39 é o primeiro e único produto no mundo que ativa as nossas próprias células estaminais através da luz infravermelha natural do corpo. E, portanto, não é invasivo, não há qualquer contraindicação
contraindicação, não há fatores de risco, não há nenhuma incompatibilidade com nenhum tratamento ou nenhuma medicação que vocês possam já estar a utilizar, no caso de pessoas que possam ter já alguma condição de saúde. Agora, o que é fotobiomodulação? Basicamente, a fototerapia é algo que já é utilizado há dezenas de décadas, há décadas que é utilizado na medicina, ok? Eu vou dar aqui alguns exemplos que todos vocês conhecem. Por exemplo, as incubadoras nos hospitais. As incubadoras nos hospitais, a única coisa que contêm são lâmpadas de luz infravermelha, e essa luz infravermelha vai estimular o corpo dos bebés no caso de necessidades. Mas na estética profissional também são utilizados máquinas de lasers de infravermelhos para estimulação, por exemplo, de produção de colagênio e outros fatores. A fisioterapia desportiva, hoje utiliza-se máquinas de infravermelhos para baixar inflamações musculares e muitas outras condições. Portanto, a fototerapia hoje já é utilizada há muitos anos na medicina e em terapias. A grande diferença e a grande inovação desta tecnologia é que não precisamos de ir a uma clínica, nem necessitamos estar a comprar aparelhos muito sofisticados com luz infravermelha. Colocando um simples patch no nosso organismo, vai utilizar a nossa própria luz infravermelha para estimular estes processos bioquímicos. E isto é tal e qual similar a nós apanharmos o sol. Como vocês sabem, apanhando o sol, as frequências de luzes solares, por exemplo, ultravioleta, infravermelhos, vai estimular processos no nosso corpo, não é? Por exemplo, a produção de vitamina D é produzida através dessas frequências de luz. E, portanto, segue o mesmo conceito, estimulação do corpo por frequências distintas de luz, e aqui vai despertar outros processos. Que processo é que vai despertar? Bom, começa imediatamente por aumentar, estimular o nosso corpo, aumentar a produção de um peptídeo que se chama peptídeo de cobre GHK-Cu. É um peptídeo que já é estudado desde os anos 70 e que foi descoberto por um doutor chamado Dr. Laurent Picard, e que descobriu que este peptídeo é super importante no nosso organismo em distintas funcionalidades do corpo. Por exemplo, é responsável pela produção de colagênio. E este peptídeo começa a baixar a produção quando começamos a entrar num processo de envelhecimento. E, portanto, o que quer dizer é que ao baixar a produção, por isso é que nós também deixamos de produzir tanto colagênio e outros fatores. Outro dos grandes fatores é a parte regenerativa, não só da pele, mas também de tecidos e órgãos que necessitam de regeneração, e o peptídeo de cobre tem uma função importantíssima nesses processos regenerativos. Além disso, também, o peptídeo de cobre funciona como um anti-inflamatório natural do nosso organismo. Portanto, quer dizer que quando ocorre uma inflamação no nosso corpo, o peptídeo de cobre vai socorrer essa inflamação e vai trabalhar essa parte inflamatória. Portanto, vai ser um anti-inflamatório natural. E descobriu-se, há alguns anos atrás, que o peptídeo de cobre ativa genes que estão relacionadas com as células estaminais. O que quer dizer é que descobriu-se cientificamente que, pelo corpo deixar de produzir tanto peptídeo de cobre, começa a deixar as células estaminais inativas. O David Smith aproveitou este conhecimento, desenvolveu esta tecnologia com uma frequência específica que estimulasse o corpo a aumentar a produção do peptídeo de cobre, e com isto levaria a despertar então as células estaminais, a reativar as células estaminais. E já agora aqui antes de passar aqui à parte da nossa convidada especial, as duas convidadas especiais que temos aqui na sala hoje, só para terminar explicando que as células estaminais começam a ficar inativas no nosso organismo a partir dos 25 anos de idade. O nosso processo de envelhecimento, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que só a partir dos 40 anos é que nós começamos a envelhecer, não, o nosso processo de envelhecimento começa aos 25 anos e é a partir dessa idade que começam vários processos a deixar de funcionar no nosso organismo, e as células estaminais ocorre exatamente a mesma coisa, elas começam a ficar inativas, elas começam a ficar adormecidas, elas não morrem, mas elas ficam inativas. E, por exemplo, aos 30 anos, já só temos uma média de 50% de células estaminais ativas. Quer dizer que o corpo, aos 30, 35 anos de idade, já perdeu 50% da sua capacidade regenerativa. Aos 60 anos de idade,
já só temos entre 7 a 10% de células estaminais ativas. Perdemos já 90% dessa capacidade regenerativa. E eu costumo sempre dar este exemplo para que entendam que este fator é muito importante. Se um jovem tiver um acidente, um jovem de 15, 20 anos tiver um acidente e partir um braço, por exemplo, não é? Os médicos a única coisa que fazem é colocam gesso, não é? Para imobilizar o braço. Quem é que vai fazer a reparação desse osso e tecidos que foram danificados? São as células estaminais. São as células estaminais que vão reparar esses tecidos que estão danificados, certo? Mas esse jovem de 20 anos, se calhar ao final de 3 semanas, já está completamente recuperado e provavelmente capaz de tirar o gesso e já ter mobilidade correta. Se este mesmo acidente acontecer a uma pessoa de 60, 70, 80 anos, todos vocês sabem que essa mesma pessoa vai ter, se calhar, meses para conseguir reparar essa lesão e para se recuperar a 100%. E muitas das vezes acaba por não haver uma recuperação a 100%. Isto ocorre porquê? Porque uma pessoa com essa idade já tem a maior parte das células adormecidas, inativas, e o corpo em si não tem capacidade de dar resposta a esse processo regenerativo. Portanto, por isso é que a ciência hoje aponta como as células estaminais é, sem dúvida, o método do presente e do futuro em termos da saúde regenerativa e de poder resolver, no âmbito da saúde, os mais variados problemas que existem hoje em dia. As células estaminais são especiais simplesmente por isto, porque são células indiferenciadas, portanto não têm uma função específica, elas estão lá simplesmente para substituir ou para reparar células de qualquer parte do nosso organismo, porque elas têm a capacidade de se transformarem em qualquer tipo de célula necessário. Se as células do estômago são completamente diferentes às células do cérebro e assim sucessivamente. Cada grupo celular tem uma configuração e tem uma funcionalidade específica e as células estaminais têm a capacidade de se duplicarem em qualquer tipo de células do nosso organismo, ok? E esse é o grande benefício das células estaminais. Pois bem, então, quais são os benefícios que nós obtemos através da utilização do X39? Como temos efeitos rápidos, a médio e a longo prazo. E rápidos, quando eu digo rápidos, pode ser em algumas horas, como pode ser em alguns dias, isto depende de cada pessoa, cada organismo é um organismo e naturalmente depende também dos fatores de aqueles cuidados que falei inicialmente, que têm a alimentação, a hidratação, tudo isso são fatores que vão influenciar a rapidez de qualquer procedimento, não só do X39, mas de qualquer procedimento, e aqui não é diferente, portanto, mas vamos sentir o quê? Vamos começar a sentir logo mais energia, porque há uma estimulação das células, que é de onde se produz a energia, nas mitocôndrias que estão dentro das células, e portanto vamos ter uma maior energia e mais claridade mental, porque há uma estimulação neural e portanto vai haver maior claridade mental. Depois, como o cobre é um anti-inflamatório natural do corpo e ao haver maior produção desse peptídeo de cobre, vai haver naturalmente menor inflamação do corpo e se houver dor, vai haver sem dúvida alívio de dor, que foi o meu caso, por exemplo, eu sofria de uma condição de hérnia discal e nervo ciático que me atormentou durante 23 anos e quando na utilização do X39 eu libertei-me dessa prisão de dor que vivia e hoje felizmente tenho uma vida totalmente normal graças a esta tecnologia. Depois há outro fator muito importante que é há uma regulação do sistema central nervoso, há todo o equilíbrio dos níveis de stress, ansiedade das pessoas e isso vai permitir com que nós tenhamos sono mais profundo e mais reparador e como vocês sabem, o sono é fundamental para a nossa saúde. Vamos ter mais rendimento esportivo e mais rápida recuperação. Esta recuperação deve-se a vários fatores, mas um deles muito importante que é o aumento da produção de antioxidantes do organismo, por exemplo, a glutationa, que é o antioxidante mais importante no nosso organismo, e há um aumento de produção de glutationa e outros antioxidantes que vão ajudar a recuperar rapidamente de qualquer atividade física ou mesmo pessoas que tenham trabalhos esgotantes, não é? Que puxam pelo organismo e, portanto, vão ter uma rápida recuperação após essas atividades. E depois começamos a ver efeitos a médio e a longo prazo
que já são os processos regenerativos. Quer dizer que o corpo começa-se a regenerar, os vários tecidos, os vários órgãos começam-se a recompor, digamos assim, e começamos a ver efeitos, por exemplo, de eliminação de cicatrizes, redução de rugas, que naturalmente aqui já estamos a entrar na área estética, que toda a gente de certeza que quer, não é? A parte externa, mas lembre-se sempre que a parte externa é sempre o espelho da parte interna. Se nós não tivermos a parte interna como deve ser, nunca vamos ter uma visibilidade externa perfeita. E, portanto, esta tecnologia vai trabalhar de dentro para fora, vamos começar a ver efeitos internos mais rápidos e depois externamente vamos começar a ver estes efeitos estéticos que são muito importantes. E, no fundo, a tecnologia vai, de uma forma sistémica, vai rejuvenescendo todos os nossos órgãos e tecidos de todo o nosso organismo a seu tempo, naturalmente leva os seus tempos naturais de regeneração, mas vai repondo tudo o que necessita, tal e qual como quando éramos jovens, e portanto vamos ter maior capacidade celular em resposta a qualquer condição, ok? Vou parar agora por aqui, esta parte, porque eu acho que está na hora de nós, além desta explicação, e eu tentei aqui ser o mais simples possível, não entrar muito em detalhes técnicos, porque não é esse o objetivo, e então estou a ver aí o chat, alguém está nervoso, não é? Eu já estou a ver que sim. É normal, é a primeira vez que vai partilhar, ainda por mais logo ao vivo, o seu testemunho, mas assim será. Bom, antes de chamar a pessoa que nos vai dar hoje o grande testemunho, naturalmente eu quero chamar uma profissional de saúde, que é uma pessoa que já utiliza esta tecnologia há quase 3 anos, não só com ela própria, mas também com os seus pacientes, que têm um largo conhecimento desta tecnologia, e que sem dúvida tem sido também um apoio muito grande de casos como estes, porque o testemunho que hoje temos é uma dessas situações. Eu pessoalmente fui a pessoa que originou esta pessoa conhecer esta tecnologia, e portanto acompanho desde o dia 1 o processo, mas esta profissional de saúde também acompanhou desde o início todo este processo e sem dúvida acho que para nós os dois é um orgulho partilhar hoje este testemunho. Portanto, eu gostaria de chamar aqui a doutora Teresa Pires. Bem-vinda, doutora Teresa, Olá. a esta conferência, e antes de mais, obrigado por ter aceito aqui o convite desta reunião, que eu acho que para nós, principalmente nós os dois, Aham, acho que este-nos aqui a alma, não é? O coração. sim, vida. Bom, São casos apresente-se, como. doutora. Obrigada, Viriato, obrigada mais uma vez, parabéns pela tua apresentação, fantástica, como sempre, e dizer-te que realmente é por casos como este que vamos apresentar aqui hoje, que eu sou muito feliz, com a LifeWave. É realmente, eu já andava há uns meses à espera deste testemunho, mas pronto, ela estava relutante em o dar, mas é um orgulho enorme e uma alegria imensa poder realmente hoje falar aqui deste testemunho. Peço desculpa pela minha voz fanhosa, mas pronto, os meus amigos estiveram doentes e eu, como sou um bocadinho invejosa, decidi ser solidária com eles também. Então, Temos que partilhar, não é? Temos que partilhar. exatamente. Então, como eu gosto de partilhar, portanto, aqui estou a partilhar também a minha fanhosice. Ora bem, então, tu já falaste tudo sobre a tecnologia. Para quem esteja aqui pela primeira vez, eu sou Teresa Pires, sou psicóloga. Conheci a LifeWave em 2023 e de imediato me apaixonei. E apaixonei-me porquê? Porque quem está ligado à área da saúde, nós sabemos que a medicina integrativa, a medicina com as células estaminais, vai ser a medicina do futuro, está a ser cada vez mais. E quando eu percebi o produto que tínhamos em mãos, eu percebi que nós podíamos realmente mudar a vida de muita gente e que principalmente na minha, porque essa foi o meu primeiro objetivo, isto depois tornou-se ao longo dos meses, a Lifeway foi tomando um espaço na minha vida que hoje eu gosto muito da minha prática clínica, mas eu divido-me, não é? Portanto, eu sou apaixonada pelas duas. E portanto a Lifeway foi ganhando espaço na minha vida exatamente porquê? Porque eu percebi que
podia ajudar muitos dos meus pacientes de uma forma natural. Temos um produto que está cientificamente comprovado, que está patenteado, que não injeta nada no corpo, não é? Portanto, e que vai estimular o organismo a produzir tudo aquilo que ele já faz naturalmente, mas que vamos perdendo com o nosso processo de envelhecimento. Como tu Exatamente. explicavas há bocadinho, a grande maioria de nós, das pessoas, diz assim: ai, tal, já vou fazer 40 anos, agora vou ter que começar a ter cuidado. Mas realmente é como tu disseste. O nosso cérebro, e a grande maioria das pessoas não sabe, o cérebro humano é o último órgão do nosso organismo que fica completamente formado. E isso só acontece entre os 23 e os 25 anos. E é a partir do momento, até aí nós estivemos em desenvolvimento, não é? Ósseo, muscular, cognitivo, psicológico, emocional, porque passamos por uma série de processos de maturidade, não é? Obrigado. E de crescimento, de desenvolvimento da personalidade. E, portanto, quando o nosso cérebro fica completamente formado, então, ele depois começa a dar comandos ao corpo e diz assim: Exato. pronto, então agora já estás preparado, então agora vamos lá começar o resto, não é? Porque tu vais ter que morrer e vais, paciência, não é? Exatamente. Então, olha, vamos lá começar isto. E é a partir daí que realmente começa o processo de envelhecimento. O que acontece é que nesses primeiros anos nós não nos damos conta. Ainda somos jovens, ainda temos força, ali até aos 40, não é? Principalmente nas senhoras, a partir dos 40 anos, começa a haver déficit hormonal, começam a acontecer uma série de coisas naturais no organismo para preparar o corpo para a pré-menopausa, para depois para a menopausa, enfim, tudo isso. Então, quando eu conheci a LifeWave, eu percebi que nós temos uma tecnologia que pode realmente aqui ajudar imenso. E comecei a usar. Comecei a usar em mim, já disse isto algumas vezes, convidei duas pacientes minhas para usarem, tive excelentes resultados com elas e a partir daí, sempre que me aparece alguém, com alguma situação, eu julgo que são muito poucos os meus pacientes que não usam a nossa tecnologia. De alguma forma, uma coisa ou outra, todos eles usam. Todos eles. Exatamente. Ahm, Tenho inclusivamente crianças, por algum motivo, às vezes, jovens que foram vítimas de bullying, têm situações pontuais, desenvolvem crises de ansiedade. Não é necessário usarem a tecnologia durante muito tempo, mas têm ali aquele apoio e, por exemplo, em momentos de exames, em que vão passar por momentos de avaliação. Os miúdos já sabem e eles próprios pedem aos pais: eu hoje quero levar um AE1 no peito na escola, Exatamente. ok? Portanto, Exatamente. eles estão muito bem ensinados relativamente a isso. Portanto, eu uso a tecnologia desta forma como prevenção, como apoio, portanto, e sou, E digamos, que tem grandes testemunhos em mãos nas várias áreas, não só na sua prática clínica na parte mental, mas também física, não é? Portanto, em condições físicas, inclusivamente os que mais nos impacta mais são os miúdos com autismo, não é? Que temos aí vários exatamente, casos sim, sim. com condições bastante impactantes e muitas outras, e isso sem dúvida é o que nos leva a cada vez mais partilhar esta tecnologia e fazer entender mais que tudo às pessoas que o processo de envelhecimento, sim ou sim, ninguém consegue fugir dele, aquilo que vai fazer é retardar esse processo de uma Exato. forma mais saudável, não é? E Sim, portanto, sim. É verdade, Viriato, e é bom realmente referir esses casos do autismo, porque muitas vezes a grande maioria de nós não tem a noção do quão desafiante é ter uma criança com autismo. E nós, por exemplo, temos casos em que temos pais que têm duas crianças com autismo, ou seja, exatamente. é duplamente desafiante. E nesses casos, os desafios diários são de tal ordem que muitas vezes os pais precisam mais Da tecnologia. do apoio da tecnologia que propriamente as crianças. Mas o que é que acontece? Quando nós conseguimos equilibrar as crianças, nós começamos a dar qualidade de vida aos pais.
sem dúvida, Os sem dúvida. pais, quando nós temos crianças calmas que melhoram o comportamento na escola, que começam a ficar mais focados, que começam a ter uma melhoria, quer no foco, quer no seu desenvolvimento cognitivo, não é? Uhum. Tudo melhora e naturalmente começam a dormir melhor, porque é muito desafiante para estas crianças a parte do dormir, porque é muito raro que um menino autista que não tenha uma hiperatividade associada Sim, sim. faz com que eles sejam muito ativos, muito enérgicos, naturalmente. Estes pais têm muitas vezes distúrbios de sono, andam muito cansados. Então, quando nós melhoramos a condição da criança, A acabamos por qualidade, estar a dar uma qualidade de vida aos pais que sem dúvida. depois é bom e é benéfico para toda a família, Para toda a vida. naturalmente, não é? Sem E dúvida. sim, são realmente casos muito impactantes, porque nós temos meninos que eram autistas não verbais e que começaram a falar e que estão com É um verdade, desempenho. tenho que partilhar consigo hoje. Recebi uma notícia de um dos meninos que estamos a acompanhar, o Francisco, eh, Ah, que teve um caso. Depois eu particularmente falo consigo e depois podemos partilhar publicamente, mas foi um salto quântico em condições boa. excepcionais que a mãe hoje partilhou. Bom, vamos então ao nosso testemunho de hoje, que não é uma criança, já é uma adulta, já é uma adulta, e que realmente tem um caso muito impactante, talvez das melhores histórias que eu já, testemunhos que eu já vi a nível nacional, e com muito orgulho eu estou aqui a partilhar este caso porque, no fundo, fui eu o influenciador desta pessoa começar a utilizar a tecnologia, e hoje ela está aqui com muitos nervos, porque vê-se pela cara dela, eu estou a ver ali a cara dela com muitos nervos e nervosismo, mas ganhou coragem depois também de ter provas clínicas, que é isso que hoje vamos também mostrar. Exatamente. Uhum. Portanto, não é só de boca, nós vamos mostrar as provas clínicas de uma grande transformação de uma condição realmente muito crítica, crónica e que realmente impacta. Doutora Teresa, eu Exato. vou pedir que você guie esta parte e Eu que já vou, sim. conduza esta parte. Obrigada, Viriato. E eu, entretanto, vou pedir aos meus colegas que, se estiverem na sala profissionais de saúde, e eu já vi que estão aqui, que no final, se quiserem ajudar-me a comentar, que eu ficaria muito feliz se puderem comentar, porque esta não é efetivamente a minha área, eu sou da área da saúde mental, mas de qualquer forma, estes exames já foram vistos por outros profissionais de saúde e, mais do que tudo, está a comprovação que nós vamos apresentar. Então, nós estamos aqui a falar da nossa Helena, não é? Que é uma Olá, jovem. Helena, podes ligar o Olá, Helena, microfone. podes ligar o micro. Está-lhe- Ela A está com nossa medo de Helena ligar o microfone. tem 44 anos. Ah, sério? Diz? Jesus. Boa noite. Jesus. Boa noite. Noite. Bem-vinda. Olha, Obrigada. antes de mais, deixa-me dizer-te, aqui em público, que para mim é uma honra enorme, poder estar aqui hoje a dar este testemunho e a partilhá-lo com tanta gente. Sabes que gosto de ti e falamos muitas vezes, um bocadinho assim, exatamente. Falamos muitas vezes em privado, falámos muitas vezes ao longo deste ano e meio sobre esta tua condição, o quanto estávamos expectantes, Já vai quase dois, já dois, vais ver dois, quase dois. exatamente, sim, sim, sim. O quanto estávamos expectantes relativamente como é que a tecnologia ia atuar no teu corpo e ao fim para aí ora, outubro, de 4 meses, finalmente tu decidiste partilhar, não é? Porque tu já tens este diagnóstico ou esta melhoria já desde Por outubro, livre e espontânea pressão. por livre e espontânea pressão, decidiste apresentar. Então, eu vou-vos apresentar, vou-vos falar aqui um bocadinho sobre a Olena. A Olena tem 44 anos, ela está diagnosticada desde 2017 com doença hepática crónica. Desde criança, ela sofreu algumas situações hepáticas relacionadas com o aumento das bilirrubinas, o que fez com que ela muitas vezes fosse ao hospital
para fazer tratamento porque tinha a tal chamada icterícia, não é? Ora, seja, ela tinha que ir levar as tais luzes vermelhas para melhorar. Isto significa que ela tinha aqui um desequilíbrio ao nível do fígado. Ela é oriunda de um país frio, não é? Nós não sabemos muito bem porque eles, inclusivamente, quando diagnosticaram a doença hepática, Uh, tentaram fazer historial genético, mas não conseguiram chegar a nenhuma conclusão, portanto, não há aqui nenhuma genética. O que acontece é que ela chega à idade adulta e a determinada altura ela desenvolve uma situação crónica grave, que na altura, claro que quando alguém tem uma doença hepática crónica, aquilo que os médicos pedem é, ainda que beba só socialmente, tem que deixar imediatamente a ingestão de bebidas alcoólicas, porque o álcool agrava exponencialmente estas situações. A Olena tem vivido desde 2017 com esta cruz em cima da cabeça. O prognóstico dela era reservado, estava inclusivamente indicada para transplante, chegou a ir ao hospital com hemorragia interna, e, portanto, passou aqui algumas aflições desde 2017 até 2024, que foi quando ela conheceu a tecnologia e começou a utilizar por intermédio do viriato, que lhe apresentou a tecnologia. Então, o que é que eu queria aqui, antes de apresentarmos as provas clínicas, o que é que eu queria aqui? Queria que, Olena, que falasses um bocadinho como é que foi conviver com isto, se fizeste alguma terapêutica ao longo destes anos, qual foi a indicação que os médicos te deram no teu dia a dia? O que é que tu fazias e o que é que tu tomavas? Bem, vou começar por ser assim sincera, que eu gosto muito de sinceridade. Eu comecei a usar tecnologia não é tanto por minha condição de saúde, até porque naquela altura não havia nenhum testemunho Exato. que falasse sobre o assunto, nem em inglês, nem em espanhol, nem em lado nenhum. Comecei a usar a tecnologia por pura inveja. Porque nós, Porque nós já estávamos a fazer as caminhadas em Monchique, e quem conhece Monchique sabe que as caminhadas lá são bastante dolorosas e tínhamos Hã? feito antes do viriato começar a usar e tínhamos feito quando ele já estava a usar no terceiro dia. O que é que Uhum. acontece? Ele no dia a seguir anda fresco e fofo, está tudo bem, e eu que trabalhava nas limpezas e numa das casas havia escadas, eu olhava para as escadas e rezava Pai Nosso. Exa- Exato. Com as dores que eu tinha. Entretanto, lá fui chorar para ele. Não, não pode ser assim. Tu estás tão bem, com dores ciáticas, com isso, e eu com Voltaren na mochila para te salvar se eu preciso, e tu estás bem. Eu também quero. Aham. Entretanto, quando ele fez a primeira encomenda dele, recebeu e emprestou-me uns quantos, até para também tirar as dúvidas. E no dia 19, fez agora 2 anos, em janeiro, eu comecei a usar a tecnologia e realmente, sim, foi bastante impactante. Nunca mais precisei rezar o Pai Nosso a subir as escadas. Exatamente. Pronto. Pronto. E depois comecei a pensar assim, entretanto, já que eu estou nesta Espera, condição, deixa-me só fazer um parênteses. Desculpa. Então, tu, quando começaste a usar a tecnologia, nem sequer te passou pela cabeça que poderia ter alguma melhoria nesta tua condição, uma vez que tu diziam-te que era crónico e que não havia nada a fazer. sim, porque aliás, eu tinha feito um exame antes de começar a tecnologia, curiosamente, que era no início de janeiro, eu tinha feito exames, consultas, porque eu fazia 6 em 6 meses ao longo destes anos todos, até porque naquela consulta, coincidência assim, mas eu não acredito na coincidência, já virei para a médica, perguntei se estava tudo bem, e ela respondeu, sim, tu tens a doença compensada. Então, mas porquê que eu tenho que continuar a fazer estas consultas? Porque assim, na tua condição, tu tens 85% de vir desenvolver o cancro. E Uhum. nós, ao primeiro sininho a tocar, nós podemos atuar fazendo estes exames 6 em 6 meses. Daí vais ter que continuar a fazer isto para o resto da tua vida. E eu, Aham, pronto, ok. exatamente. Uhum. Entretanto, depois, passado uns dias, eu conheci a tecnologia e comecei a Ok. usar por inveja. Pronto.
Uhum. Entretanto, como e comentei depois com o Sim, porque viriato. eu Pronto. já agora pondo aqui um parênteses, porque eu na altura já conhecia a condição da Helena, e nem nunca se falou deste assunto, porque nunca se calculou sequer que pudesse chegar a estes níveis, não é? De ajudar nesta condição. Portanto, era mais a Exatamente. questão de energia, da vitalidade, das dores, essas coisas nunca se falou desta condição. Exato. E depois eu também como que trabalhei muito nas limpezas, porque eu fui viúva em 2020 e tive que pegar em vários empregos, que trabalhava 18 horas por dia nas limpezas. Sabem que as mãos sofrem bastante, até por mais eu tinha este pulso partido. E desenvolvi aqui uma tendinite que havia alturas que eu nem conseguia segurar um copo de água nem uma garrafa de água na mão. E eu, como Uhum. trabalhava nas limpezas, já tinha que trabalhar. Foi a primeira coisa que me passou, foi esta dor de tendinite. Eu andava sempre com uma luvinha na mãozinha, que é para ver se me passava, principalmente no frio. E diria, tu lembras disso e depois destas dores passaram. Também tinha quedas de cabelo que também, por causa do stress, o mal dormir, por causa daquela situação que passei, isto tudo desapareceu. E eu, bom, ok, já que eu estou a fazer os exames, daqui a 6 meses ou 7 meses, a gente vai ver como que isto vou continuar a usar. E então, em fevereiro, comprei o meu primeiro kit. Uhum. E pronto, e Fez a comecei primeira assim. encomenda. Exatamente. Fiz a Pronto. primeira encomenda e comecei a usar. E como que Pensa. estava a assistir todas as reuniões da Viriato, era tipo o Paulo Alves e o Rui Miguel Coelho. O Rui Miguel Coelho fazia sala vazia e eu fazia sala para Viriato. Quando eu fazia reuniões para a Espanha, América Latina e para Panamá e para a África do Sul. Então eu comecei a ouvir a tecnologia em três línguas e assistia às nossas reuniões nacionais. Na altura era tudo que era reuniões, eu papava-as todas. Uhum. Um, Então aprendeste imenso. Nunca, Eh, tu tomavas medicação? não, não, porque até na minha condição com o fígado não há medicação que nós possamos tomar que não afeta mais ainda. Porque Exatamente, exato. o primeiro órgão a tomar medicação que sofre é o fígado. Porque Exatamente. o fígado é o nosso porte de limpeza das Uhum. toxinas. E se eu Exatamente. fosse encharcar-me das toxinas, o que é que eu fazia comigo? A condição única que eu fiz, eu mudei a minha alimentação, eu comecei a apertar mais em alguns exercícios físicos, eu comecei a beber muito mais água, por isso foi muito Ok. fácil para mim começar a usar, porque eu já tinha que a obrigação de beber água, que é até para Uhum. ir limpando o organismo, porque o meu organismo na altura, nos primeiros anos de quando fui descoberto, não expulsava o ferro. Ou Uhum. seja, Exato. tinha muitos valores de ferro acumulados. Eu cheguei a tirar sangue só para limpar um pouco o organismo de ferro. Exato. Fora dos olhos amarelos que andavam por aí. Uhum. Mas Exatamente. Muito pronto, bem. agora estou. Viriato, podes passar então, que nós Posso, vamos então senhora. mostrar o primeiro exame. Portanto, em 10 de janeiro de 2024, antes da Olena começar a fazer a tecnologia, ela tinha feito uma ecografia, não é? Podes passar por o. Exato. E como vocês podem ver, temos aqui um fígado que está, portanto, que apresenta uma hipertrofia do lobo esquerdo, contorno busulado, apresentando ecoestrutura e diz que está consistente com doença hepática crónica conhecida. Portanto, tem depois aqui uma veia porta de calibre aumentado de 14 milímetros. Pronto, tem aqui algumas questões. Não vale a pena estar aqui a mostrar-vos ou estar a falar Mais aqui detalhe. estes palavrões todos, mas pronto, temos aqui um fígado com uma consistência de doença hepática crónica conhecida, portanto, ela já era conhecida desde 2017 e, portanto, isto era mesmo só para controle. Depois, o próximo exame é em 21 de agosto de 2024. Aqui já temos uma melhoria, mas que foi desvalorizada pela doutora, porque aqui já passamos, a veia porta já passa a ter uma diminuição para 12 milímetros. Portanto há aqui uma pequena diferença na avaliação do exame, mas pronto, eu acho que os médicos nestas alturas, pronto, ela está-se a portar bem, está a ter cuidado com a alimentação, está a beber muita água e como o fígado até tem uma capacidade de regeneração,
pronto, está aqui a acontecer alguma coisa engraçada. Pronto, ok, tudo bem. Exato. Passamos para 14 de maio de 2025, em que temos novamente um exame. Aqui nós já desconfiávamos que a Helena já tinha uma condição qualquer completamente diferente, mas a Até médica. porque, desculpa lá, Teresa, até porque a técnica que me fez o exame virou-se para mim e diz assim: então, mas tu vens fazer aqui o exame porquê? Tens alguma doença? E eu, supostamente, sim, há 7 anos. Ela, porque eu não estou aqui a ver nada. E eu, ok, pronto. Pronto, neste exame, a médica realmente era uma técnica jovem, mas ela, pelos vistos, deve ter tido medo de assumir um exame diferente, e volta a pôr exatamente Relatório. o mesmo relatório do anterior, portanto, ela fez copy-paste do relatório, nesta altura. O que é que eu aconselhei à Helena? A procurar um especialista e a fazer um exame mais completo. Ela, entretanto, ainda não teve consulta no médico que lhe dá assistência no hospital. Estamos à espera que ela seja chamada, mas ela, entretanto, foi fazer um TAC, ok? E agora nós vamos apresentar então aqui o TAC, que foi feito por um laboratório diferente. E, como vocês veem, temos aqui na apreciação abdominal, documenta-se um fígado de dimensões normais, contornos regulares e textura, realce homogéneos, sem tradução de lesões, com caráter focal ou nodular. Vias biliares não ectasiadas, vesícula biliar, glândulas suprarrenais, pâncreas, baço e rins sem alterações. Portanto, se vocês virem aqui a avaliação deste TAC, temos um TAC completamente normal de uma pessoa que aparentemente não tem aqui nenhuma situação e não tem nenhuma doença hepática crónica. Naturalmente que nós tivemos aqui uma recuperação e uma regeneração, não é? Sabemos que a Olena possivelmente ainda vai passar por outros exames, porque o médico, quando vir este TAC, vai voltar a repetir os exames, vai querer, vai possivelmente pensar que se enganaram aqui neste exame, vai querer confirmação, porque os médicos são mesmo assim. Atenção, minha gente, nós sabemos que a tecnologia da LifeWave é uma tecnologia que se destina à prevenção. Aquilo que nós tivemos aqui foi um uso prolongado e um organismo que, com os cuidados que ela tem, se foi autorregenerando, não é? Ela foi lhe dando, ela também o foi ajudando. Ela foi ajudando o seu organismo com muita água, com uma alimentação equilibrada, com exercício físico, tendo cuidado naturalmente. E, portanto, temos aqui realmente uma regeneração muito boa e eu estou muito, muito feliz de poder apresentar este testemunho. Não sei se está aqui algum colega, eu sei que está por aqui a Helena Leonardo, não sei se está mais alguém, não sei se ela tem disponibilidade de poder ligar o microfone e poder comentar. Há aqui um comentário de, penso que Délia Freitas, que faz um comentário e já agora vou reforçar ainda a situação. O fígado, como qualquer outro órgão do nosso organismo, tem a sua capacidade regenerativa, inclusivamente aquele que a medicina durante muitos anos dizia que não, que o cérebro, as células neurais não podiam ser regeneradas, já está mais comprovado que sim, há vários anos, que todos os órgãos, sem exceção, do nosso organismo têm capacidades regenerativas. O fígado é um deles em termos de rapidez, e a verdade é que, por norma, quando há uma condição destas, hepática crónica, há lesões no fígado que normalmente já não desaparecem ao longo do tempo. Há uma regeneração, é a mesma coisa que nós termos uma cicatriz, não é? E se não houver um bom processo de cicatrização e de regeneração da pele, a cicatriz fica lá a vida toda, não é? Portanto, é aqui um pouco a comparação. Portanto, o fígado vai sempre apresentar essas lesões ao longo da vida, apesar de se regenerar, fica lá a cicatriz.
E neste caso, o que aqui mostrou é que aquele tecido que estava cicatrizado, portanto tinha cicatrizes, não é, no fígado, a pele, portanto os tecidos celulares foram regenerados, quer dizer, foram células mortas substituídas por células novas, e há uma regeneração completa desse tecido do fígado, como acontece na nossa pele e acontece em todos os órgãos. Portanto, no fundo, o que esta tecnologia está a fazer é estimular o corpo a voltar a ter a sua capacidade regenerativa como tínhamos quando éramos jovens e, portanto, hoje quem utiliza a tecnologia já há algum tempo, como a Olena, como eu, a doutora Teresa e muitos mais, o nosso corpo tem uma capacidade muito mais efetiva de regenerar qualquer tecido, qualquer órgão, comparativamente a pessoas da nossa idade que não utilizam a tecnologia. Ok? Sim, temos aqui a Juliana, podes ligar a tua câmara, o teu microfone? Temos aqui a Juliana. Ah, temos aqui uma visita especial. Olá, Juliana. Olá, olá Juliana, podes falar, hein? Veja, vamos ver se tem o microfone Vê lá, ligado. se calhar tem que lhe dar microfone. Espera aí. Espera aí. Vê agora, por favor, Juliana. Alô, Aí, Agora. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Mas não posso ligar a câmera que eu estou aqui a trabalhar, Não, faz mal. mas estou aqui a ouvir e ouvi assim por alto relativamente ao testemunho da Olena e antes de mais muitos parabéns, não é? Porque realmente é um testemunho muito fantástico pela recuperação e regeneração do fígado dela e não só da tendinite que ela falou, mas é muito importante o testemunho dela, no sentido que é aquilo que nós vimos a dizer, digamos assim, quase há 3 anos, não é? Aqui de LifeWave, no sentido de todos os nossos órgãos, não é? Todas as nossas células têm o seu tempo de celular, a sua idade celular, e é aquilo que nós vamos sempre falando, que, por exemplo, as células da nossa epiderme têm um ciclo de 28 dias, não é? Por exemplo, as nossas hemácias têm um ciclo de 90 dias e regeneram-se. O caso do fígado realmente é um dos órgãos que demora mais tempo, e nós falamos sempre muito sobre isso, que normalmente ele é entre 6 meses a 1 ano, e basicamente foi aquilo que aconteceu com a Lena, não é? Teve que demorar este tempo, não é? Para o fígado dela realmente regenerar-se. E é isso que as pessoas muitas vezes. E nós vemos um bocadinho isto, não é? Que as pessoas querem resultados logo no imediato. Pá, não pode acontecer isso, não é? Por isso é que eu falo muitas vezes, não é? Um bebê não demora 9 meses por acaso. Não é? Porque as células terminais, não é? Têm que se diferenciar, têm o seu processo de desenvolvimento, não é? Por isso é que também não convém um bebê nascer com 8 meses, porque o último órgão a ser formado é os pulmões. Portanto, nós temos que dar tempo ao corpo e muitos parabéns também à Lena por nunca ter desistido, porque se ela tivesse desistido, se calhar ela nunca tinha tido este resultado que agora está a ter. Juliana, eu vou aproveitar já agora fazer-te aqui uma pergunta para constatar este facto que acho que também é importante. A Olena vive desta condição desde 2017, não é? Até agora, portanto, até ter estes resultados. E desde 2017 até 2024, as alterações, quer dizer, naturalmente houve uma regeneração, mas até 2024 os resultados apareciam sempre com as feridas, não é? Portanto, aquelas feridas que aparecem sempre de uma condição hepática. E, portanto, passa 7 anos da sua vida com essas marcas, não é? Portanto, com essas cicatrizes no fígado e que nunca desapareceram e nunca foi regenerado, não é? É como uma cicatriz na pele. E de 2024 a 2026, que não chegou a 2026, isto foi em outubro, não é? De 2025 que recebeu este resultado. Portanto, em 1 ano e meio de utilização, Foi 1 ano e meio. O tecido do fígado está completamente, portanto, está sem cicatrizes, portanto, portanto apresenta o órgão completamente homogéneo, sem indicações dessas cicatrizes. Isso é muito fácil de explicar, Viriato, porque isso tem a ver com o colagênio, que é aquilo que eu falo, não é? Todos os nossos órgãos são revestidos de tecido conjuntivo. Todo tecido conjuntivo
é feito de colagênio. E foi aquilo que aconteceu com ela. Para além da regeneração celular a nível hepática, todo aquele tecido à volta, o tecido conjuntivo com feridas, ele regenerou-se devido ao quê? Ao colagênio, porque é aquilo que nós ouvimos, não é? Que ao fim de 3 meses de uso, já começámos a aumentar o colagênio interno, não é? Que é a Exatamente. coisa mais importante, porque é aquilo que muitas vezes nós falamos, e tu também estás um bocadinho nessa área de estética, não é? Não Exato. vale a pena nós fazermos um tratamento XPTO, não é? Ou a arrugas, ou seja o que for, ou mesmo à flacidez, à elastina, se por dentro nós estamos intoxicados. Não é? Exatamente. E por isso é que nós vemos muitos casos, não é? No sentido de, por exemplo, eu tenho um caso a nível de cabelo, não é? Que no mês começou a regenerar o cabelo quase todo. Mas estamos a falar numa pessoa que tem uma alimentação extraordinária, que foi aquilo que também aconteceu com a Helena, não é? Porque Exato. é muito importante a alimentação, aliás, nutrição. Alimentação são coisas diferentes. A nutrição, a hidratação, tudo isto, o sono, que é extremamente importante. Nós sabemos, por exemplo, que o fígado começa a regenerar-se ali a partir das 11h30 da noite, que isto é extremamente importante, o ciclo circadiano, não é? Portanto, tudo isto vai ajudar. Ok, e foi aquilo que a Teresa falou há bocado e muito bem. Nós estamos a falar de prevenção. Mas se nós pegamos nestes 5 básicos, não é? Da vida e juntarmos o X39, nós temos aqui um boost. Espetacular. Exatamente. Temos aqui um boost, porque nós temos que fazer uma coisa na nossa vida, que é, toda a doença deriva de uma inflamação. Toda uma inflamação deriva de uma intoxicação. Então, aquilo que nós temos que estar constantemente, sempre na prevenção, é desintoxicar, desinflamar, desintoxicar, desinflamar. Se nós conseguimos fazer isso, pá, não vai haver doença que pegue, não é? Que nós todos Exatamente. sabemos isso. Agora, o caso da Helena realmente é um caso espetacular e é um caso para as pessoas também terem consciência, não é? De que lá está, tudo é preciso de tempo. Isto aqui não é de um dia para o outro. O nosso corpo, nós somos todos diferentes. Até se calhar até pode vir agora um caso exatamente igual ao Helena e se calhar num ano ou em 9 meses regenerar-se. Pode acontecer. Pode acontecer, Pode vir outro exatamente. caso e demorar 2 anos. Não Exatamente. sabemos, somos todos diferentes, porque nós precisamos, nós não sabemos como é que estamos por dentro. Por isso é que eu gosto de dar sempre aquele exemplo dos bombeiros, não é? Se os bombeiros foram para um incêndio de uma casa, ok, vão começar a apagar o incêndio da casa, mas se tiver uma pessoa lá dentro, quem é a prioridade? É a pessoa. Então nós temos que dar tempo ao nosso corpo. Mas basicamente é isto, é a importância da elevação do péptido de cobre com a reativação das células estaminais e consequentemente a desintoxicação, que ele também tem esse papel, da desinflamação também, que ele tem esse papel, e claro, como tu falaste muito bem, em termos dessas feridas, desculpem, é o colagênio. É o colagênio a trabalhar, Exatamente. é o nosso corpo, As é fibroses. a procura. Exatamente. Juliana, obrigada muito pela obrigado. tua explicação. Já agora Obrigada. aqui apresentando, a Juliana é uma profissional de saúde da zona norte do país e que também tem colaborado muito com várias pessoas e tem ajudado muitas pessoas, não só na sua prática como profissional de saúde, mas também com o apoio desta tecnologia para dar apoio a essas condições mais críticas e naturalmente na área da prevenção, que é sempre a base de tudo, não é? Muito bem. Helena, para finalizar, não sei se queres passar aí alguma mensagem, uma última mensagem às pessoas que estão a ouvir, já que tu hoje és uma prova viva e um testemunho para mim, talvez dos mais impactantes que eu tenho ouvido, uma mensagem para quem nos está a ouvir, principalmente pela primeira vez. Pois, a mensagem que eu queria passar, porque já estou a fazer a live há 2 anos e ouço tudo e vejo tudo. Às vezes até dizem, quando quero saber alguma coisa, pergunta a ela, não? A Juliana já disse muito bem, temos que dar tempo ao corpo. O corpo sabe o que é que faz. Temos de dar ferramentas e o tempo. Porque eu não podia tomar medicação e tinha a minha condição 7 anos estável, mas tinha bomba de relógio, não é Exatamente. mesmo? E Exatamente. agora o meu desejo, já que eu me livrei da bomba de relógio, é ver se cresce uns centímetros. Nunca se sabe, nunca se sabe. O colagênio pode fazer milagres. Olha,
há uma coisa, A ver se começo a me esticar um pouquinho, a ver se um coisa metro e que meio passa a ser um pouquinho mais. coisa que sem dúvida, eu já te disse ontem, tu tens que fazer um antes e depois, porque a Helena que eu conheço hoje não tem nada a ver com a Helena que eu conhecia há 2 anos atrás. Em termos de Tu, pele, em termos de cabelo, em tudo. termos de pele, em termos de cabelo, Sim, em tem termos de muito mais boa cabelo, mais disposição, grosso, sim, de unhas mais alegria, fortes. exatamente, de alegria, E o já brilho, falo. e já falas, exatamente. Portanto, tu tens aí muitas mudanças e estás de parabéns e obrigada por me teres dado a honra de ser eu a apresentar o teu testemunho, porque realmente é maravilhoso. Eu não tenho Sim, palavras, sem Para dúvida. ninguém para. nos ouvir, não tinha hipótese. E eu, sem dúvida também quero agradecer à Helena, primeiro de tudo por ter confiado em mim quando eu lhe falei do X39 e no fundo ela também foi ela que veio à procura por ter os tais ciúmes de eu subir ali o Monchique sem dores, e ela que sabia das minhas condições e viu a minha própria evolução. Mas mais que tudo, Helena, por teres tido a coragem, porque eu sei que para ti não foi nada fácil expor esta situação, porque normalmente as pessoas comparam esta condição com outras coisas, com álcools, excessos de álcools, etc., que não é o caso, e portanto eu quero dar os parabéns por teres ganho a coragem, porque foi aqui uma pressão, digamos assim, saudável da nossa parte, mas eu acho que era um caso que teria que ser apresentado à comunidade, porque sem dúvida é uma condição fora do normal, é uma condição que sem dúvida deve chegar a muitas famílias que também devem ter casos a sofrer nestas condições. Viriato, também é normal e é importante dizermos isto. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade julgadora e Exato. é muito normal que ela, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto pessoa que está inserida numa comunidade, que tivesse algum E sendo receio. estrangeira, não é? Exatamente. Que Também tivesse há logo. receio, de qualquer modo, ela sabe que nós estamos aqui com ela, e ai de alguém que diga alguma coisa, que nós vamos lá, hã? Exatamente. Vamos pôr um patch aqui na testa para ganhar juízo. Não, sem dúvida. Muito obrigado, Helena, por esta partilha e para mim, sem dúvida, enche-me o coração porque, no fundo, é, digamos, dar um novo sentido à vida de uma pessoa que vivia sempre com o coração na boca, não é? De uma bomba relógio que a qualquer momento podia estourar, e hoje viver numa tranquilidade que a situação está completamente regularizada e todos os efeitos que trouxe na tua vida. Portanto, muito obrigado, Helena. Doutora, vamos então finalizar aqui a apresentação, que já vai assim um bocadinho extensa, mas acho que valeu a pena, não é? Aqui Uhum. mais porque sem dúvida este testemunho é muito impactante. Nada mais para explicar a todos os convidados que estão aqui em sala que como é que se utiliza esta tecnologia. É muito simples, é nada mais pôr 12 horas por dia, colocar de manhã e retirar à noite, beber muita água, já sabem, é uma condição inicial. Muita água, atenção, não é exagerada, é a quantidade de água para cada organismo, já, ok? Portanto, se vocês manterem os padrões normais de hidratação para o vosso organismo, assim a tecnologia tem maior efetividade. Já agora deixo aqui a dica: mulheres, 1 litro de água por cada 25 kg de peso, homens, 1 litro de água por cada 30 kg de peso, está bem? Isto são os parâmetros gerais, pode haver um caso ou outro que necessita de outras medidas, mas em termos gerais é isto. Portanto, um PETs todos os dias, pôr de manhã, tirar à noite, há vários pontos que podemos utilizar. Os mais aconselhados são a sétima cervical, na parte de trás do pescoço, ou 2 dedos abaixo do umbigo, isto são pontos de acupuntura, ok? E está comprovado que 6 meses de utilização continuada pode equivaler a uma reversão da idade celular para os 25 anos de idade. Portanto, o corpo vai ter uma performance celular como se tivéssemos 25 anos de idade e, portanto, vai ter maior capacidade de resposta. E para tirar qualquer tipo de dúvida que possa esta tecnologia ter alguma substância ou algum químico,
Há milhares de profissionais de desporto a nível mundial e muitos deles conhecidos, como David Beckham, Lourenço de Salvador, a Liga da NBA e muitos outros, utilizam a tecnologia da LifeWave e também o X39 na sua prática desportiva. Para quê? Aumentar a performance desportiva. Naturalmente, eles também pensam na juventude, não é? Portanto, na longevidade, mas mais que tudo porque, sendo desportistas de alta performance, têm um desgaste físico maior do que o normal e, portanto, eles procuram a regeneração desses tecidos e evitar desgastes mais agravados. E, portanto, se eles podem utilizar, nós também podemos, porque eles, como desportista profissional, eles não podem pôr nada dentro do corpo, porque senão é considerado doping, ok? E, portanto, esta tecnologia, muitos desportistas, por exemplo, esta de certeza todos vocês conhecem, Mike Tyson, utiliza os patches da LifeWave e a tecnologia do X39 para, especialmente utilizou na preparação do seu último combate que fez o ano passado. Portanto, se eles utilizam e se são aconselháveis para eles, para todos nós também o é. Doutora Teresa, não sei se quer passar uma última mensagem. Este é o que temos a apresentar. Não, agradecer mais uma vez a todos os que estiveram presentes e não se esqueçam que temos uma grande tecnologia e, por favor, falem dela todos os dias, em todos os lugares onde vocês forem, porque há muitas olenas por aí, à espera de uma oportunidade de poder ter uma vida melhor. Mais Beijinho tranquila, enorme a todos. exatamente. Exatamente. E então, para finalizar, só quero passar a informação: as pessoas convidadas, falem com a pessoa que vos convidou para esta reunião, porque eles dão-vos acesso à empresa com valores promocionais, ok? E, portanto, falem com eles e eles explicam-vos como é que vocês poderão experimentar, porque não há nada melhor do que experimentar, sentirem na vossa própria pele os efeitos desta tecnologia maravilhosa. Da minha parte, um bem-aja a todos e para a semana estaremos cá. Oh, Viriato, desculpa, havia lá uma Sim. pergunta que eu utilizei. Ah, Utilizei basicamente só o X39. Os outros eram glutationa ou eram pontuais, muito raramente, ou para alguma constipação ou algum sono mais profundo. Mas Foi foi só só o mesmo a base do X39. X39. Exatamente. Obrigado, Helena. Obrigada a todos.